E aí pessoal, tudo tranquilo? Mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre um inseto muito interessante que é o gafanhoto. Então hoje nós estamos aqui para ter um papo de gafanhoto para saber tudo sobre esses insetos. Então se você ficou curioso e quer saber mais sobre os gafanhotos e sobre os eventos que estão acontecendo atualmente, não saiam daí. Dentre as muitas espécies de ortópteros, que é a ordem a qual os gafanhotos estão incluídos, esse cara aqui ele se destaca por ser um dos grandes gigantes gafanhotos que nós temos aqui na América do Sul. Ele também é conhecido popularmente aí como o gafanhoto dos coqueiros, o gafanhoto de asas azuis, mas essa coloração de asas ela vai variar aí de indivíduo para indivíduo e de onde esses carinhas são encontrados aqui na América do Sul. Porque a coloração da asa desse bicho aqui é verde e não azul. Como eu falei, ela vai variar aí de onde é encontrado e de indivíduo para indivíduo. Esse camarada aqui, os machos, eles alcançam aí de 5 centímetros a 7 centímetros de comprimento, onde as fêmeas alcançam de 8 centímetros e meio a 10 centímetros e meio. Então nós vemos aí que as fêmeas são bem maiores que os machos. No caso, essa meninona aqui é a fêmea do nosso vídeo. Essa espécie de gafanhoto ela é muito abundante aqui no Nordeste, sendo encontrada em beiras de florestas e também aí na transição do bioma Mata Atlântica com o bioma Cerrado. Por ter um apetite voraz e por ter um grande tamanho, esses carinhas vão parar aí nas plantações agrícolas, causando danos aí, sendo considerados como pragas. Mas por que eles vão parar aí nas plantações agrícolas? Porque esses animais eles são considerados insetos herbívoros, né? Ou seja, são animais que vão se alimentar de plantas, tanto silvestres, né, tanto nativas, quanto aí de interesse agrícola. Esses animais, eles são diferentes das outras espécies de gafanhotos, eles não são migratórios, ou seja, eles não ficam transitando de estados para estados, tipo assim, mais longe, né? Eles não ficam indo lá para a Amazônia e depois voltando lá para Santa Catarina. Eles ficam aqui mesmo na região, bem distribuídos aqui na região Nordeste, né? Eles são animais que não formam grandes nuvens de gafanhotos, como outras espécies aí que a gente conhece, como essa que a gente está vendo atualmente aí no nosso país e nos países ao redor do Brasil. Os gafanhotos, eles são insetos, e os insetos são caracterizados por ter o corpo dividido em três partes: cabeça, tórax e abdômen, com um par de antenas, três pares de patas e dois pares de asas. Se eles não tiverem essas características, eles não são insetos. Então vamos lá. Os gafanhotos têm esse primeiro par de asas é chamado de tegmina. Por quê? Porque essa parte é a que encobre as outras asas, né? Então tegmina quer dizer aquela que encobre, aquela que guarda, né, as outras asas que esse animal ele tem, né? E as outras asas são chamadas de membranosas, né? Que é aquela que tem a coloração verde, azul e etc. Esses animais, eles têm o último, né, par de pernas bem longo e diferente dos dois primeiros. Por quê? Porque essas pernas aqui elas são adaptadas para os grandes saltos e para as grandes preparações para os seus voos, né? Essas pernas também são muito importantes para atrair fêmeas. Como eles fazem isso? Eles roçam, né? Eles encostam, eles ficam esfregando esse último par de pernas aqui nas suas asas. Isso promove um som característico que atrai as fêmeas da espécie, né? Eles podem fazer isso tanto parados quanto em voos. Os insetos, eles passam por um processo chamado de metamorfose. A metamorfose são fases a qual permite o inseto a evoluir, a crescer. O gafanhoto, ele possui a metamorfose incompleta, chamada de hemimetábola, ou seja, quando esse animal ele está na fase jovem, chamada de ninfa, né? Esses animais eles não possuem asas e se assemelham muito com os adultos. Mas os gafanhotos eles vêm do ovo, depois eles se tornam a ninfa. Passam por várias fases, crescendo e crescendo, até se tornarem adultos com grandes asas, né? Já formadas as asas, e com o seu aparelho reprodutivo totalmente completo
para que ele consiga manter aí a sua geração. Atualmente estamos vendo em vários canais de notícias e também em muitas redes sociais falando aí sobre as grandes nuvens de gafanhotos que estão ocorrendo aí em alguns países como a Argentina, como no Uruguai e também correndo um grande risco de entrar no nosso território brasileiro. Mas isso não é novidade. Grandes nuvens de gafanhotos sempre ocorreram em muitos países e também no Brasil. Em 2017, no Pará, em alguns municípios de Marajó, plantações foram atacadas por gafanhotos, né? E sem contar aquelas que aconteceram em 1900 bolinhas, né? Que aconteceram aqui no Brasil e também em alguns países, né? Distribuídos pelo mundo. Também nesse ano, o continente africano e o continente asiático sofreu bastante, né? Com os ataques desses gafanhotos. Então, galera, isso não vem de hoje, né? E eles não vão se alimentar da gente, não se preocupe, porque gafanhotos, eles são vegetarianos, eles não comem carne, né? Então pode ficar despreocupado você que tá morrendo de medo aí, que eles não vão te atacar, beleza? Algumas espécies de gafanhotos possuem hábitos gregários, que é justamente a formação de grupos de milhares de gafanhotos, né? Que são essas grandes nuvens de gafanhotos que acontecem, né? Que aconteceram no passado e vem acontecendo ao longo dos tempos, né? E atualmente acontecem aí na nossa geração. O que acontece? Não são todos os gafanhotos que possuem esse hábito gregário. São algumas espécies, como eu disse. Essa espécie aqui mesmo, de gafanhoto, ela é uma espécie solitária, como muitas espécies solitárias que existem, né? Há as suas exceções. Não vamos aí generalizar, né, as espécies, porque são algumas que são e outras não, né? E relaciona-se a esse aumento, né, do surgimento dessas grandes nuvens pelo desmatamento, pela monocultura e também pelas mudanças climáticas. Pelo desmatamento, por quê? Porque quando os animais estão na natureza, né, são destruídos ali o seu ambiente natural e os seus predadores naturais, que são anfíbios, são répteis, né, são pássaros que se alimentam desses animais, acabam sendo tocados para outros cantos. Então, não tendo um predador natural, os gafanhotos vão se reproduzir cada vez mais. Então, quando chega uma fase que não tem mais alimento para ninguém, eles formam essas grandes nuvens procurando alimento para todo mundo, né? Então, relaciona-se aí o desmatamento como um dos pontos, né, por acontecer esse aumento dessas nuvens de milhares de gafanhotos que nós estamos vendo aí. Também a monocultura, porque quando você desmata, você planta um só tipo de coisa na área que foi desmatada. E justamente os gafanhotos, eles se alimentam, né, dessa cultura que foi plantada. Então é um prato cheio para eles. Então, naturalmente, eles vão se alimentar daquilo, porque está no meio do ambiente natural e eles vão comer, né? E também sobre as mudanças climáticas, né? Acontecendo aí todo esse processo aí de, né, influência aí no ambiente, acontecem as mudanças climáticas, as estiagens as chuvas, elas se atrasam ou elas se prolongam demais, acontece uma bagunça aí no tempo e esses animais, né, que se reproduzem aí nesse tempo chuvoso, né, acabam desregulando todo esse processo que esses animais têm na natureza, né, fazendo com que esses animais eles tomem grandes proporções em anos diferentes, né, em momentos diferentes. Então, todos esses aí foram pontos, né, que são relacionados com essas grandes nuvens de gafanhotos que acontecem aí atualmente e que vão continuar acontecendo e vai ser cada vez pior. Ela não vai melhorar, tá, galera? Eles sempre vão vir milhares e milhares e vão sempre acontecendo aí no decorrer dos anos, tá? Então, galera, uma coisa que é importante se dizer, né? Os gafanhotos são animais, eles são insetos, né? Então, por exemplo, são algumas espécies que formam esses hábitos gregários. Então, se você porventura encontrar na sua casa um animal desse, que às vezes acaba pousando na sua casa, né? Não nessas épocas de grandes nuvens, mas em qualquer época do ano, aparece na sua casa. Então, é bom você não matar, porque esses animais eles têm um grande papel na natureza. Como eu disse, eles têm predadores. Os predadores dependem para sobreviver e eles também dependem de outros alimentos, né?
todos são dependentes, todos estão dentro de uma cadeia. Então não mate esses animais, preserve, porque independente dos acontecimentos, não é culpa deles, né? A culpa é humana, né? Então preserve esses animais. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que foi dito, né? Se tiver alguma dúvida, fala aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, né? Então não se esqueçam de curtir, né, para o YouTube ele mandar aí para as outras pessoas também esse conteúdo, né? Comentem, compartilhem, se inscrevam, né? Vocês também podem me visitar lá nas redes sociais, no Instagram, que vai estar o link aqui embaixo. Então é isso, galera. Um forte abraço. Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!